Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos de volta com o Você com Dinheiro, segundo programa ao vivo do ano. E hoje nós voltamos a trazer aqueles convidados especiais, trazer aquele bate-papo da Faria Lima para você, telespectador aqui da BMC News. Hoje nós vamos falar com o CFO do Grupo Multiplica. Nós vamos bater um papo sobre crédito privado, sobre carteira administrada e especialmente sobre FDICs. Vocês devem estar acompanhando que mais recentemente os FDICs foram liberados para investimento de investidores de público geral. E, geralmente, desde a sua constituição, desde a regulação dos FDICs, eles eram exclusivos a investidores qualificados e profissionais. Agora, esse mercado foi aberto ao público em geral, mas desperta uma série de dúvidas a quem está conhecendo agora esse produto. Para nos ajudar, para esclarecer algumas dessas dúvidas de um produto que com certeza não é trivial, a gente trouxe aqui um bate-papo com a Multiplica Capital, que é uma gestora que tem suas operações em carteira administrada, suas operações em wealth, forma seus fundos exclusivos, mas tem um background bastante interessante exatamente nessa seção de crédito privado e na constituição de FDICs. Eduardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês da Com Dinheiro e ainda mais nesse momento tão esperado pela indústria e pelo mercado de fundos, né? Pelo mercado de capitais aí que só tem a agregar e a trazer para a gente poder crescer cada dia mais, né? Maravilha, tem algumas perguntas, tem a tradição aqui no programa de trazer perguntas difíceis, né? Você fica à vontade, se você não quiser responder, quiser pular uma pergunta, mas a gente está aqui para fazer a pergunta difícil. A primeira pergunta que eu tenho é o que você acha dessa liberação investidores em geral dos FDICs, porque a gente com certeza vai passar por isso no bate-papo. Não é um produto trivial, né? Não dá para encontrar alguém na rua e começar a investir por FDICs, né? Não, O importante é o nosso público, ou o público brasileiro, ele poder ter acesso a produtos, né? Até então, muito concentrado em produtos de bancos. O mercado de capitais hoje, o mercado de fundos hoje, ele já beira acima de 7,5, quase 8 trilhões de reais. E um dos principais produtos que tem ganhado muito espaço, até mesmo após a pandemia, o crescimento tem sido exponencial, são os produtos de crédito privado. Até mesmo olhando a vertente de renda fixa do Brasil, taxa Selic 13,75, é um produto muito atrativo e de pouco conhecimento de um público-alvo de varejo. Um público somente que tinha acesso era qualificado e profissional. Então, nada melhor do que trazer um leque de regras e diligências, que é o que a CVM está trazendo agora com a nova regulamentação, para poder fazer com que esse público de varejo possa ter acesso a esse produto que tem uma rentabilidade e um lastro muito bacana para poder se investir, que até então era praticamente nulo o acesso, era só para investidor qualificado e investidores profissionais, né? Agora, diferente de um fundo de investimento padrão, que a gente compra muitas vezes ativos que estão ao mercado, você compra um fundo de ações, você compra ações que outro investidor, pessoa física, poderia estar negociando. Os FDICs geralmente estruturam seu próprio crédito. Não é exatamente assim, vou deixar você comentar, mas compartilhe um pouco com a gente como funciona a criação de um FDIC, para que ele serve, onde ele serve na indústria, e aí já explica um pouquinho do business de FDICs dentro da Multiplica. Perfeito. O FDIC hoje, a principal finalidade e a única finalidade dele é o que se equipara à securitização de um lastro, de um recebível ou algo que você tenha a receber no futuro. Então, ele é um instrumento de antecipação, seja ela de uma venda mercantil, seja ela de uma prestação de serviço, um contrato ou o que seja, né? Um dos principais braços de uma instituição financeira, de um banco, é o empréstimo, a antecipação de recebível e assim vai. Então, quando você investe num banco, você está investindo em algum desses produtos. O FDIC, ele até mais explícito do que muitos outros produtos no mercado, ele tem regras muito definidas, ele tem regras muito claras, ele tem níveis de subordinações
que garantem e trazem conforto para o mercado de investimento. Então, quando você se depara com um FDIC, seja como ele está sendo estruturado, porque hoje no mercado a gente tem diversos tipos de FDICs e diversos tipos de estruturas. E também diversos tipos de recebíveis dentro dele. Precatórios, crédito consignado, seja público ou privado, recebíveis de operações mercantis, compra e venda de uma matéria-prima, prestação de serviço e assim vai. Então, o que o FDIC precisa sempre se atentar é qual a finalidade, como que está a subordinação dele. Então, o investidor, e isso é uma coisa que a regulamentação nova está trazendo e exigindo dos prestadores de serviço e todos que estão em volta dos fundos de crédito, é a transparência a mercado. Então, precisa ser muito claro e explícito qual é a finalidade desse fundo, o que esse fundo faz, o que ele compra, como que é a subordinação desse fundo, quais são de fato os riscos do investidor que vai estar colocando seu dinheiro dentro desse fundo. Então, tudo isso traz um alicerce de transparência para o investidor, que às vezes, dependendo do produto que a gente tem hoje no mercado, ele vai poder trazer muito mais informação do que o que a gente tem. Hoje, você pega alguns produtos, um investidor vai comprar uma ação, a gente se depara o tempo todo com pessoas comprando ações, entrando em empresas, entrando em debêntures, que eles não têm a mínima ideia do que está acontecendo. Hoje, com a nova regulamentação, tudo vai ter que ser muito transparente, tudo vai ter que ser muito claro. E já tem tudo muito definido de quais são as responsabilidades de cada alicerce do fundo. Então isso traz muita transparência para o mercado. Mas como qualquer transparência, não adianta a gente só olhar a informação. O investidor, ele precisa se educar, ele precisa ir atrás de conhecimento, ele precisa entender, se aprofundar. E isso é o papel de maior importância das casas, das principais assets, das principais gestoras, administradores, ou todos que são envolvidos com o fundo, levar isso para o investidor, tentar traduzir isso para o investidor. E falando em se educar, você falou em subordinação. O que é subordinação em FDIC? Subordinação nada mais é do que dentro de um fundo de crédito você tem diversas camadas de investimento. E cada camada resguarda a outra. Então a gente pega um FDIC padrão de mercado, ele é composto mais ou menos 3 cotas. Cota sênior, que é a cota mais segura do fundo, cota subordinada mezanino e cota subordinada júnior. Cada cota dessa, ela, pelo próprio nome, ela já diz, ela subordina alguém. Como a sênior é a cota mais segura, ela não subordina ninguém, ela está sendo subordinada para todo mundo. Então, se algum problema eventual de default de um recebível dentro de um FDIC vier a acontecer, quem vai pagar essa conta começa pelo quem subordina primeiro. Então, júnior, depois mezanino e depois sênior. Então, a subordinação é a responsabilidade com o seu papel e seu dinheiro. Então, o sênior, que é onde vai ser aberto o público-alvo de mercado varejo, ele só vai poder investir em cota sênior no mercado, que eu acho correto, até como um primeiro passo para trazer o público geral para investimento. É o público que mais vai estar resguardado perante o fundo todo. Então, se acontece qualquer tipo de default ou não pagamento de um recebível dentro de um fundo desse, o júnior é o primeiro a pagar. Se o júnior não tiver dinheiro, ou se o recebível comer toda a capital da júnior, come depois a mezanino para depois ainda na sênior. Então, isso é um modelo que você consegue garantir e deixar muito confortável um investidor sênior, né? Quando a gente fala sobre essa cessão e a subordinação das dívidas, tem um gerador dessa dívida na outra ponta. Como funciona? De onde vem esse crédito que constitui o FDIC? Hoje, basicamente, você tem 2 grandes partes. Não são todas, mas na maioria dos casos, 90% dos casos, quando a gente fala de uma cessão de recebíveis normal, que é uma parte vendendo um produto para outra parte, esse produto ele é vendido ou comercializado com prazo. Então, tem um fornecedor que vende tampinha de Coca-Cola, tampinha de garrafa para Coca-Cola.
Só que a Coca-Cola pede para esse fornecedor 60 dias de pagamento. Então esse fornecedor, como não tem fôlego financeiro, ela procura uma instituição financeira ou um fundo de crédito para antecipar esse recebível contra a Coca-Cola. Então ele recebe o seu dinheiro à vista, já retirando os juros desse período, e o fundo ou a instituição financeira espera para receber da Coca-Cola. Então são duas partes, um que vende um produto, o outro que compra o produto, e quem vende tem uma necessidade de caixa que precisa antecipar esse recebimento que a ponta final irá pagar. Simples assim. Simples no primeiro momento, né? Porque depois você tem que dar uma complicadinha nessa estrutura, né? As estruturas de subordinação, como você trouxe, existem séries distintas, né? Você tem a subordinação mezanino contra júnior, não é isso? E aí você tem a subordinação em cima da subordinação, né? E, consequentemente, a rentabilização, né? Porque a gente está falando aqui sobre o perfil de risco, mas tudo tem o seu preço, né? Porque as cotas subordinadas têm rendimentos muito expressivos, né? A cota subordinada júnior, a rentabilidade dela é sempre inerente ao fundo. Então, toda a receita de juros e todas as despesas que tem no fundo, seja ela até com a própria pagamento de remuneração aos investidores, elas são vistas como custo. E todo esse resultado é a variação da cota júnior dos cotistas que estão nessa cota. Então, assim, é risco e retorno. Cotista sênior, ele tem um retorno menor, mas ele tem um risco muito menor. Cotista mezanino, ele tem um retorno um pouco maior, só que ele tem um risco maior que o do sênior e assim por diante. Mas esse é um ponto muito interessante, que é o que vale a gente sempre se atentar quando fala de FDIC. Regra de subordinação, regra de concentração e tipo de negócio que o fundo tem. Simples assim. Essa consideração final está muito ligada com a pergunta aqui do Marcelo Pereira, que sempre traz excelentes perguntas. Muito obrigado, Marcelo. Ele fala, boa tarde. Como é realizada a análise de risco dos FDICs? Há alguma classificação? Hoje, os FDICs, quando a gente fala em subordinação ou alavancagem do fundo, é obrigatório uma agência de rating. Todos. Então, cada classe de cota, seja ela sênior, até mesmo um fundo fechado que pode ter sênior 1, sênior 2, sênior 3, não importa qual seja, precisa de um rating. E eles são ratings individuais. Cada cota tem o seu próprio rating. E aí você tem diversas casas que faz no mercado, Austin, Liberium, Fitch, S&P e assim vai. E os recebíveis, elas seguem um padrão de risco ou de precificação muito linear e muito parecido com o Banco Central. Então, se um ativo ele fica vencido, ele tem uma iniciação de provisionamento, que isso vai mostrando que esse ativo está ficando vencido e ele tem que ser marcado como prejuízo para o fundo. E isso é extremamente transparente para o mercado e para todos os investidores. Os FDICs têm os informes mensais, não é isso? Que aparecem lá, inadimplência, os principais cedentes, não é isso? Tem alguns pontos que são obrigados pela CVM, como informes, mas cada casa tem o seu modelo de transparência de informação a mercado, que é o que a gente, do nosso lado, sempre prezou pelo máximo possível de informação. Mas sim, você tem que posicionar faixas de vencimento por segmento, o write-off do fundo, quanto já foi para default e teve de prejuízo, quanto que está adquirindo ou não está adquirindo, prazo médio das operações, até para fazer cálculo de liquidez, de risco e assim vai. Isso são pontos obrigatórios e qualquer pessoa tem que ter acesso a isso. Embora os FDICs fossem selados a investidores qualificados e profissionais, muitos investidores, ainda que sem saber, tinham alocações em FDICs por estruturas de fundos, né? Muitos fundos de previdência, inclusive, se valiam da estrutura de crédito privado para colocar FDICs dentro da carteira, o que é muito bom do ponto de vista de rentabilidade. Mas eu acredito que muitos investidores faziam essas aplicações sem entender onde estavam colocando o pé. A pergunta que eu tenho é,
quais são os pontos ali, quais são as bolinhas pretas que o investidor deveria ter quando enxerga que está investindo num FDIC, direto ou indiretamente, e deveria ser um sinal para ele pular fora. Falar, olha, eu estou investindo num fundo, esse fundo investe num FDIC que claramente não é saudável. O que você pode dar de dica, essa provocaçãozinha para o investidor? Hoje, eu vou falar mais do macro do mercado, né? Olhando friamente a mercado, e depois eu coloco um ponto de vista do Multiplica, o que a gente acha que é mais válido ou não é válido em como investimento. Para mercado, os FDICs ele tem alguns pressupostos básicos. Para um investidor novo, investir num fundo que não tenha subordinação, eu acho que já não seria algo interessante, porque qualquer motivo de inadimplência ou risco de default vai ser colocado diretamente na cota. Então isso pode trazer um vol muito preocupante para quem não entende e um risco muito preocupante para quem não tem profundidade no produto. Histórico. É sempre importante entender o histórico de todos que estão envolvidos no FDIC, seja o administrador, seja o gestor, seja todas as partes que são os obrigatórios pela CVM, precisa se entender o histórico dessas casas. O que elas já fizeram, por onde elas já passaram, quantos fundos elas têm, quantos fundos elas já tiveram que teve algum problema ou não teve algum problema, como foi a resposta dessas casas perante um problema, como o investidor ficou em relação a esse problema. Então, o histórico das casas que estão envolvidas no fundo é muito importante. Não quer dizer que casas novas sejam casas de não investimento. Eu acho que é apenas um ponto de preocupação. Se é uma casa nova, tenta ter mais conhecimento em cima dessa casa, vai conhecer as pessoas que são as gestores, as pessoas que estão envolvidas diretamente para entender qual que é a cabeça dessas pessoas perante o mercado financeiro. Depois, é a estrutura do fundo. A estrutura do fundo é o que diz tudo. Como que funciona a pulverização desse fundo, o quanto ela pode concentrar ou não pode concentrar, como que é a subordinação, então quanto que o cotista sênior tem de participação dentro desse fundo, se é 50%, 60%, 15%, 10%, 20% do patrimônio todo tem capital do sênior. Então todos esses pontos fazem com que você tenha tranquilidade de poder investir num fundo de crédito privado. Porque no final das contas, o crédito privado, ele tem como princípio básico regras que dão continuidade. Então precisa ter pulverização, precisa ter regra de subordinação. Isso faz com que o fundo ele perpetue. E, lógico, analisar a casa que você vai estar investindo, né? Então, a asset que faz o dia a dia desse fundo precisa entender como que é o procedimento dela de crédito, como que é o olhar dela de crédito, como que é a área dela de risco, qual que é a vertente, o que ela olha, o que ela não olha, qual que é o ponto de preocupação dela, tem checagem de um recebível, não tem checagem de recebível. Então todos esses pontos são fundamentais. Nós, lá do Multiplica, a gente sempre se preocupou muito com a vertente final, com a vertente de pagadores. Então, quando eu faço uma antecipação de recebível, eu me preocupo muito com a ponta final. Então, como que eu resguardo de não ter um default da ponta final? Que foi o nosso primeiro produto, trazer seguro de crédito para sacado, para quem paga a conta final. Foi o nosso grande diferencial que fez a gente trazer uma abertura muito grande para investidor, mesmo sendo qualificado e profissional, que é o que deu mais apetite de poderem colocar dinheiro no Multiplica. Foi a gente poder ter dentro de um fundo um seguro de crédito contra um default, uma falência, uma RJ e assim vai. Então, alguns fundos têm alguns diferenciais e é importante olhar sempre em cima desses adicionais, desses diferenciais que o fundo tem, que pode trazer muito mais tranquilidade para o investidor. A Érica comentou aqui, Eduardo dando um show. Acho que um dos maiores prazeres que eu tenho de fazer esse programa é poder ter acesso a esse tipo de conhecimento. É muito bom ter essa troca com quem está fazendo o mercado. Espero que seja útil para todos vocês que estão acompanhando também. Tem uma pergunta aqui, uma provocação, né? Onde fica a diferença de uma factory e um FDIC? Bom, o Grupo Multiplica começou como factory, 2014.
super pequeno. Na verdade, a gente começou numa franquia de factory, terceirizando sistema, pessoas e até capital. Só que a diferença de uma factory para um fundo de crédito, para um FDIC, tudo. Então você tem uma carga tributária extremamente onerosa. Então você faz um empréstimo para uma empresa, 40% do spread desse empréstimo é para pagar imposto. Então você acaba tendo que emprestar caro por causa do custo tributário. A dificuldade de trazer investidor é gigante, porque uma factory, você vai ter que fazer uma captação por mútuo, por empréstimo para ela mesma, porque a não ser que você vá para uma securitizadora que você possa emitir debênture e para algo mais estruturado, a factory ela é muito ineficiente nesse ponto, é muito difícil. Ela tem que emprestar o próprio dinheiro. É complexo, você tem que ser, é muito para proximidade, para amigos, algo mais assim. E nunca foi a nossa intenção, a gente sempre quis ter algo muito profissional. Algo que tenha escalabilidade. E para ter escalabilidade precisa de diligência, profissionalismo, auditoria, terceiros. Você ter a opção de emitir uma cota e tá dentro de um condomínio de investidores, tendo transparência 100% de tudo que está acontecendo, tendo um administrador e um custodiante. Então são coisas que fazem com que você tenha escala e consiga trazer custo reduzido. Porque para o nosso nicho, para o nicho do Multiplica, não é um nicho de juros altos. A gente sempre tenta prezar para trazer operações de crédito o mais reduzido possível, que é o que a gente preza pelo nosso cliente final. Não adianta a gente prestar caro e não conseguir receber. Então tem que emprestar num formato que o cliente consegue pagar e que a gente consiga ter uma qualidade de risco muito melhor. Então a factory para o fundo são dois universos completamente diferentes, em termos de custo, alavancagem e diligência e transparência para o mercado. Você comentou que o jogo de vocês não é um jogo de juros altos, de custos altos, né? Porque eu imagino onde você vai chegar ali. Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta imediata a essa afirmação. Faz sentido ter crédito privado em um ambiente Selic a 13,75, mas não responda agora, vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Fechado. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, falando com o Eduardo aqui da Multiplica, batendo esse papo sobre FDIC, sobre crédito privado, enfim, sobre toda essa indústria que tem muito a crescer, lembrando que no mundo a participação de renda fixa é muito superior à de bolsa, né? Então a gente tenta trazer aqui para a audiência também essa reflexão e trazer esses debates que fogem ao regular. Antes do intervalo, eu deixei uma pergunta aqui para o Eduardo.
se faz sentido investir em crédito privado com Selic a 13,75. Então, demos ali o intervalo de um break para ele pensar. Agora, traz aí para o público. Faz sentido esse tipo de investimento hoje? Bom, a nossa taxa básica rodando a 13,75, acho que poucos investimentos no mercado trazem uma rentabilidade próxima ou muito superior a uma renda fixa no Brasil. Então, qualquer investimento de renda fixa, ele parte do pressuposto da taxa básica. Então, investir em CRA, em CRI, em FDICs, em títulos públicos, títulos de fato de renda fixa, além de trazer um vol ou uma volatilidade muito menor do que a própria bolsa, ela tem um apetite muito grande de rentabilidade. Então, qualquer cota de um fundo de crédito no mercado hoje paga no mínimo CDI mais 2, mais 3. Poxa, a gente está falando de rentabilidades acima de 15%. Estou falando de rentabilidades acima de 1,20 ao mês. Então, é muito alta essa rentabilidade. Então, se você hoje, como investidor, tiver risco de tudo e quiser ser extremamente conservador e comprar uma letra de tesouro, poxa, você vai receber 1% ao mês. É uma bela rentabilidade. Então, vale muito a pena. Agora, dentro dessa... Como é que estão os prêmios de risco dentro dessa estrutura? Você comentou, né? Poxa, CDI mais 2, quando Selic está 2, é um universo. CDI mais 2, quando o Selic está 13, é outro universo. Essa curva, esse spread, está mudando também? Na verdade, assim, a gente pode até pegar a curva de quando a Selic estava 2% para quando ela foi para 13,75, que foi uma mudança muito drástica. Você já pega o primeiro ponto, que o mercado se transformou por completo. Ele não via CDI mais e começou a passar a ver... ele via como percentual do CDI, então era muito comum os fundos de créditos distribuírem 120 do CDI, 130 do CDI, 140 do CDI e passar por uma taxa 100%, na verdade, blend entre pré-fixado e pós-fixado. Até então, era com a taxa do jeito que estava, era 100% pós. Com a Selic muito baixa, o mercado teve que se adaptar e transformar parte dessa rentabilidade em pré-fixada para resguardar o investidor. Porque se você for distribuir 110 do CDI a 2%, poxa, é praticamente nada para o investidor final. Então, foi transformado, não criado, né? Foi adaptado essa transformação de colocar um gatilho pré-fixado dentro do retorno, que é o que conseguiu pelo menos dar um fôlego para o investidor final, entendendo que esse cenário ia passar. O cenário de 2% ao ano não é uma taxa referência para risco Brasil. Então, era um posicionamento, era uma situação pontual, para depois ele chegar no patamar ideal. Mas quando a gente chega num spread reduzido, o renda fixa ele perde total esforço perante o mercado de ações, mercado da bolsa. Então, nesse cenário de 2%, a gente viu uma migração de investidores qualificados e profissionais gigante para o mercado de ações e bolsa. Agora que a Selic já está em 13,75, a gente vê o movimento inverso. Esse mercado todo investido em ações e bolsa, migrando 100% para o mercado de renda fixa, que hoje você consegue ter um ativo com qualidade, com risco baixo e com uma rentabilidade muito alta, né? E como vocês sentem inadimplência, fazem gestão de inadimplência quando tem essas oscilações de taxa de juros? Hoje, na verdade, a nossa carteira do Grupo Multiplica ela é uma carteira de muito curto prazo. Então, basicamente, hoje a gente tem uma carteira de crédito privado de 3,8 bi. Esses 3,8 bi eu tenho uma carteira de, em média, 90 dias. Então, é uma carteira que eu consigo ter uma segurança de juros muito alto, porque a cada 90 dias ela se troca. Então, eu não tenho uma dependência muito de longo prazo, que eu tenho uma taxa de juros pré-fixada e essa taxa de captação ela mude. Então, a gente preferiu hoje ter operações de curto prazo,
E todas as operações de longo prazo, capital de giro que a gente tem, elas serem emprestadas com juros igual à captação, pré com pós. Então, eu vou fazer uma operação de empréstimo com a empresa XPTO, eu vou emprestar a CDI mais alguma coisa. Porque daí, como risco profundo, que é uma coisa que a gente se preocupa, você tem a parte de empréstimo casada com o investidor. Então, você não tem desenquadramento de juros. Isso é a nossa principal preocupação. Quando a gente pensa nesse desenquadramento de juros, a gente, querendo ou não, protege essa parte de crédito, mas uma coisa que me deixa curioso justamente, se vocês compraram parte desses recebíveis, estruturaram o FDIC, quanto perto do cedente vocês estão? Vocês conhecem cada operação? Vocês conhecem os agentes? Ou não, vocês eventualmente compram uma carteira? Existe um outro player intermediando nesse mercado que traz esses negócios para vocês? Como funciona o contato de vocês com a empresa geradora do crédito? Boa pergunta. Uma das nossas principais políticas de crédito, desde a primeira operação de crédito, tanto eu como o meu outro sócio, que é o Mikael, que a gente toma conta dessa parte de crédito, a gente tem uma regra muito simples. Todas as empresas tomadoras, um dos sócios tem que conhecer o dono e a indústria. O dono e a indústria. Literalmente, a famosa e velha expressão, chutar a caixa na fábrica para ver se está vazia. Então, isso é uma coisa que a gente leva da vida e a gente não pretende mudar, que é um dos princípios básicos de crédito nosso. Sempre tem que conhecer o tomador e sempre tem que conhecer o local da indústria, da fazenda, do armazém ou do local que o cara faz a origem da operação dele. Vocês têm bastante operação voltada a agronegócio, né? Bastante. Quando a gente montou o Grupo Multiplica, a gente fez uma definição que a gente levou para todos os nossos anos. Qual é o mercado que a gente vai ter a maior concentração de operação? E esse mercado foi o mercado do agronegócio e de alimento. Então, hoje, o Grupo Multiplica, ele sempre vai ter que ter, no mínimo, 50% de toda a sua carteira voltada para o agronegócio. E acabou sendo um pouco da nossa expertise. Então, foi onde a gente colocou o nosso foco, que no final acaba sendo o motor da economia do Brasil, né? Hoje dá para dizer que foi uma aposta acertada, né? De lá para cá, o agro se desenvolveu muito. A gente teve com a MAV aqui também, que começou a pensar os fiagros já olhando o pós-fato, né? O ambiente dos fiagros veio depois da ascensão do agronegócio. Mas, querendo ou não, você tem, via FDIC, já existia essa possibilidade de fazer essa ponte. Agora, a gente estava conversando aqui no intervalo, né? Eu brinquei que você estava pensando na resposta, mas a gente estava aproveitando aqui o espaço para discutir algumas coisas e surgiu o impacto do FDIC em outras cadeias, né? Como o produto de crédito privado não é tão localizado quanto parece à distância. O pessoal até comentou, olha, existem dois tipos de títulos, ações ou títulos públicos, mas não. Dentro de crédito, existe essa diversidade e os FDICs aqui no Brasil se adaptaram muito bem a isso. Desde o mercado de maquininhas, já originou o boom das fintechs que nós tivemos nos últimos 10, 15 anos, até estruturas como essa do agronegócio. O que você vê de contribuição interessante? Uma pergunta, uma sessão das perguntas quase filosóficas, né? O que você vê de interessante nessa indústria de FDICs, como ela contribuiu para o mercado que está inserido e o que você está vendo de oportunidade para ser tirada desse universo dos FDICs? Hoje, a principal vocação do Grupo Multiplica sempre foi diversificação e criação de produto. Até 2015, 2014, o mercado de FDICs estava muito concentrado em antecipação de duplicata e cheque. De um tempo para cá, isso foi mudando, foi trazendo novos produtos. E é um mercado que ele consegue se adaptar e se moldar muito rápido.
E o mercado está em transformação. Hoje o público-alvo, o público tomador, ele está exigente, ele está carente de produto. Foi uma coisa que a gente conseguiu aproveitar com muita maestria. Não só produto, como serviço. Então, a gente precisa, de fato, sair da caixa, entender os nossos clientes, entender os tomadores, que é uma coisa que a gente sempre fez. Ouvir os nossos clientes, entender por que ele está precisando de um dinheiro, por que ele quer antecipar esse recebível, ou às vezes, por que ele quer antecipar esse contrato que ele ainda não entregou, por que ele está precisando desse dinheiro. É para financiar um estoque que ele está comprando e ele não tem capital de giro para esse estoque ficar parado, é porque é um cara que exporta muito e ele não tem acesso a linhas de exportação, é um cara que importa e não tem acesso à importação, é um cara que tem um precatório lá que está para receber e o cara não tem funding, ou ninguém está querendo fazer um funding em cima daquele precatório. Então tem diversos segmentos que a gente precisa, as casas e os gestores e os fundos precisam abrir a cabeça quando estão com esse cliente para entender as necessidades. Porque o mercado financeiro está em completa transformação, isso a gente sabe. A gente compara às vezes o mercado financeiro brasileiro como o iPhone. A cada 6 meses você tem uma novidade. Ainda mais agora com uma cabeça tão para frente, tão de desenvolvimento como o Banco Central está, com Pix, com diversos produtos que está, marco agora novo do cambial. A cada 6 meses você tem uma novidade que transforma o mercado completamente. E isso tem que ser visto para os fundos também. Tem um espaço gigantesco que tem para se aproveitar. Os clientes finais não estão tendo acesso. Tem cliente que nem sabe o que é fundo de crédito. Seja ele do menor possível até o maior. A gente se depara com muitas multinacionais que nunca tinha visto um FDIC na vida. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar, tem que saber transmitir isso para o mercado, para o cliente. Hoje a gente está em plena expansão de filiais porque tem dificuldade de entrar, de estar lá junto, de ir em local, conhecer, ver, explicar o que é o produto, o que dá para a gente levar, o que dá para a gente fazer com esse cliente. Então, para os próximos anos, eu acho que os FDICs, ainda mais agora com a nova regulamentação, só tem a crescer muito mais do que já cresceu. A gente só precisa que as pessoas entendam, ter gente séria por trás de tudo isso, querer fazer produto sério, querer fazer operação séria e poder unir um pouco mais o mercado. Muito bem, pessoal, hoje nós estamos aqui com o Eduardo Barbosa, do Grupo Multiplica, batendo um papo sobre FDIC, crédito privado, estruturação, enfim, sobre todo esse ambiente que envolve o fundo de investimento em direitos creditórios. Se você ainda não deixou, se você está acompanhando o programa pelo YouTube e ainda não deixou o seu like, vá lá, deixe seu like, faça sua inscrição. Você que está chegando agora, faça sua inscrição no canal da BMC para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Siga também a Com Dinheiro nas redes sociais, @comdinheiro_, no Instagram da Com Dinheiro. Você consegue encontrar os cortes, o anúncio dos próximos convidados, assim por diante, além, é claro, de encontrar o fluxo das entrevistas passadas, você que perdeu alguma dessas entrevistas. Agora nós vamos para o segundo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. BMC News, informação que gera valor.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação de ninguém mais, ninguém menos que Eduardo Barbosa, do grupo CFO, do grupo Multiplica, batendo esse papo com a gente sobre todo o ambiente que envolve os fundos de investimentos em direitos creditórios. E nós estamos aqui de olho no like, não deixe de mandar ali o seu joinha, de mandar o seu like, ele é muito importante para nós. Eduardo, eu queria fazer uma outra pergunta, emendando com o fluxo anterior. A gente estava falando sobre a importância do FDIC à indústria atual e os produtos que foram criados. Inclusive, a Multiplica trouxe esses produtos diferentes para o universo dos FDICs. Mas o que você consegue enxergar para próximos anos? Né? Para onde essa indústria vai? O que dá para fazer de novo? E como o investidor que está nos assistindo pode usar esse canal de acesso ao investimento em FDIC para surfar essa onda? Boa pergunta. Na verdade, pelo universo de fintechs que a gente tem visto a cada dia mais, principalmente as fintechs financeiras, está se transformando numa consolidação e numa proximidade muito maior das operações do fundo. Então, o que a gente mais vê para os próximos anos é a imersão mais forte ainda dessas fintechs, trazendo uma aproximação de todo o ecossistema de crédito, utilizando fundos como ponte. Então, nada mais é do que trazer o investidor e trazer o tomador cada vez mais próximo. Quanto mais próximos eles ficam, maior consegue-se ter um spread entre as partes. Então, hoje, como a gente sabe, os grandes produtos de bancos, você acaba tendo um spread muito reduzido. Então, quando a gente tem uma imersão das fintechs com estruturas de fundos por trás e tendo públicos como varejo, qualificado e profissional tendo acesso, você traz uma quebra de barreira entre essas partes. Então, a gente vê a aproximação muito maior entre os investidores e os tomadores com essas ferramentas ou com a evolução e os investimentos que estão sendo feitos em fintechs. Além disso, é a quantidade de produtos que você vai poder ter dentro de um ecossistema único. Então, hoje, com o modelo de fundos que se existe e com esse universo ficando cada dia mais próximo, as fintechs hoje nada mais muitas delas funcionam como um grande marketplace que une muitas pontas. Não só muitas pontas, como muitos produtos. Então imagina você ter um ecossistema onde você investe em consignado, em recebível, em precatório, em agronegócio, em exportação e importação num lugar só. Então eu acho que essa transformação de se consolidar o ecossistema e trazer tudo isso mais acesso aos públicos, eu acho que é uma coisa que para os próximos anos, vai acontecer muito forte. E hoje, os fundos eles estão abertos em praticamente todas as plataformas de mercado, né? BTG, Orma, Guide, então, principalmente os nossos fundos, seja os nossos FDICs ou os nossos multimercados crédito privado, eles estão em praticamente todas as principais plataformas do mercado para acesso a investidor. Por enquanto só qualificado e profissional. Mas logo mais a gente já vai estar pronto e liberado para o público de varejo. Quando é esse logo mais, Eduardo? A gente parte do princípio que todo o mercado precisa se adaptar. Administradores, custodiantes, os produtos, a gente tem toda uma regra que acabou de ser colocada a mercado. Então a gente vê, final de primeiro semestre, já ter esses produtos no ar já. E já poder ter esse acesso
ao mercado de varejo para os nossos produtos. Como é a relação hoje dos fundos de vocês com outros players de mercado? Vocês têm, a gente está falando que hoje existe essa restrição, né, a investidores qualificados profissionais, está caindo, mas historicamente ela existia e naturalmente você vai distribuir seu fundo ou para um investidor qualificado ou você vai distribuir esse fundo com outros gestores. Né? Hoje, qual o seu principal fundo e como é a interface dele com outros gestores do mercado? Né? Quem são as principais alocações? Se você puder me falar primeiro o fundo, aí a gente já dá uma olhada aqui juntos também. O principal fundo nosso é o primeiro fundo, chama FIDIC Multiplica. É o nosso carro-chefe e é um fundo que ele só teve o seu tamanho e o seu crescimento devido às grandes parcerias que a gente fez com outras casas, com outras assets, com outras casas de family office, institucional. Então, hoje, o nosso grande elo de captação não é somente a nossa wealth, não é somente a wealth do Multiplica, porque ela tem uma independência. Ela pode investir em produtos da casa, como não pode investir em produtos da casa. Vai muito do modelo que é construído junto com o investidor final, que é a palavra final. Mas os nossos FIDICs, o grande alicerce de captação são as outras casas, são as outras grandes parcerias. E hoje o mercado, o Brasil, ele tem grandes casas de crédito. E a gente sempre se preocupou em estar junto com essas casas. Então a gente criou um modelo desde o começo muito transparente. Tem casas que tem participação, entra dentro do nosso comitê de crédito. Quero ver como está o comitê de crédito do Multiplica, vou lá hoje. A gente abre para terceiros investidores que queiram participar como ouvinte, poder participar e entender como funciona o nosso mecanismo. Transparência de informação. Todo mês a gente senta com cada parceiro para trazer informação 100% detalhada de tudo que acontece dentro do fundo. Então, esse foi sempre o nosso grande alicerce para a parceria com grandes casas. Transparência e a proximidade. Estou dando uma olhada aqui na Com Dinheiro, Multiplica FIDIC, né? Estou olhando pela carteira de 30/9, a CVM ultimamente está esticando um pouco esse prazo, fico preocupado, mas 30/9 a gente consegue ver bastante gente aberta já. A Multiplica não é a maior posição, né, alocadora no Multiplica FIDIC, ou é a 7ª, né? Na frente dela tem Galápagos, tem 20, tem Mercury, tem Everest, né? Que são casas que a própria 20, que é uma casa que já esteve aqui conosco, cliente nosso, inclusive, forte abraço pessoal da 20, da Galápagos também, mas tem posições superiores à própria Multiplica no FIDIC. Né? Isso é muito bacana, é um validador também. A gente estava conversando sobre como avaliar um FIDIC, muitas vezes é isso que você trouxe, Eduardo. A gestora tem capacidade de sentar lá com vocês e fazer parte do comitê. Um professor como eu, você provavelmente não conseguiria esse tipo de acesso individualmente. Né? Então, você buscar casas que já têm aportes de gestoras renomadas ajuda a caçar esse caminho. Mas hoje, então, a forma de acessar um fundo Multiplica ainda seria investindo num fundo que faça essa alocação. Né? Não existe ainda um canal direto do investidor. Não é isso? O FIDIC são dois, hoje a gente tem dois fundos que é direto, Multiplica e Multiagro. São dois fundos que estão plugados direto nas plataformas. Então, se hoje tiver algum cliente ou investidor qualificado ou profissional que tem acesso a plataformas como Orama, Guide, entre outras, esses fundos eles vão estar sendo distribuídos por elas. Cota sênior, principalmente cota sênior. Perfeito. Então, hoje... E aí dentro dessa cota sênior você consegue, mas aí ainda há investidores qualificados e investidores profissionais. Quais plataformas? BTG, hoje as principais que a gente tem é BTG, Orama e Guide. BTG, são as que a gente mais tem parceria grande. Muito bem. Então, conta um pouquinho para a gente, só para a gente caminhar para o final. Hoje a Multiplica tem essa operação de crédito privado, que é a parte mais forte, especialmente esse foco no agro, que foi o começo, o foco que vocês deram de largada.
mas também tem a parte de wealth e gestão de carteiras administradas, né? Como funciona esse business e qual tamanho, quanto pesa para cada lado da Multiplica hoje? Como está essa entrada em outros negócios de vocês? Boa pergunta. Hoje, um dos principais braços nossos é o crédito privado, é o que é o motor do Grupo Multiplica. Mas, em paralelo a isso, a gente constituiu, até numa das aquisições que a gente teve em 2019, 19 para 20, que foi uma asset, e aí nisso a gente começou o primeiro passo de constituir uma wealth, principalmente porque a gente tinha muito acesso a grandes famílias ou acesso a grandes fortunas. E aí nisso a gente constituiu uma área para cuidar desse portfólio. E nisso a gente foi de boca a boca ou fazendo um trabalho de qualidade. A gente foi a cada momento constituindo mais famílias, mais pessoas físicas, mais investidores e assim vai. E fez a nossa área de wealth ter um tamanho bem relevante. Hoje a nossa wealth já passa dos 3 bilhões de reais. Só que sempre prezando pelo modelo de negócio que a gente sempre faz. Transparência com os clientes, entender perfil, entender o que o investidor está buscando, qual que é o modelo que ele quer para investimento, curto, longo prazo, precisa de dinheiro, não precisa de dinheiro, tamanho de portfólio, se faz sentido ter um fundo exclusivo, se faz sentido ficar numa carteira administrada, economicamente, financeiramente. Então, hoje a gente tem uma área específica para estudar o perfil de investimento de cada tipo de família ou investidor que a gente acaba conhecendo para a nossa wealth. Mas sempre lembrando que são dois segmentos totalmente segregados, né? A nossa parte de gestão de fundos estruturados de créditos tem uma vida, tem uma área de RI separada da wealth, e a wealth tem a vida dela para cuidar de fato do patrimônio de investidores e de família com independência, né? Perfeito. Eduardo, queria mais uma vez agradecer por você ter aceito o nosso convite, e especialmente pelo conhecimento compartilhado. Acho que nunca tivemos tantos elogios no chat aqui, eu fiquei até... não consegui passar por todos, mas agradeço em nome do Eduardo pelas colocações. De fato, foi um papo muito interessante, muito rico. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço e parabéns pelo canal que só traz informação boa para o mercado, que é isso que a gente precisa. É levar qualidade e informação para o investidor e para o mercado. Hoje a gente está carente disso. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Estamos caminhando agora para o final do Você com Dinheiro de hoje. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado, com a participação da nossa querida Débora Oliveira. E até amanhã com mais Você com Dinheiro. PMC News. Informação que gera valor.